momento você vai ouvir Podcast Frontal. Pode crer. Comunicando Pastor Carlos Mesquita e Dr. Lizardo. Entrevistas, dicas de saúde, entretenimento. É aqui no Podcast Pode Crer. Participações dos ouvintes. Acesse o nosso site frontal.com.br ou cheque na festival@hotmail.com. Nosso zap 21980885514. Participe. Frontal Web, a velocidade que conecta você. Essa Frontal é demais. Que Beleza, 20 horas e 19 minutinhos aqui na Frontal. Já estamos aqui com o Dr. José Carlos Lizardo, quase que eu falei José Carlos de Araújo, né? Está aqui também a nossa irmã Luciana. O doutor José Carlos Lizardo vai apresentar a Luciana, mas eu quero dar minha boa noite, a paz do Senhor, para ela. A paz. Fala no microfone, fala. A paz. Beleza. Que vozeirão, hein? Doutor, prazer em recebê-lo aqui na Frontal. Boa noite a todos os amigos da Frontal Web. Nós estamos aqui muito felizes, né? De estar com vocês mais uma noite desse hoje, que é dia 30, né? 30 de abril. Me perguntaram até se hoje tinha algum evento, alguma comemoração em função Perguntaram do tema aqui na escolhido, live. né? Em função do tema escolhido. Lamentavelmente, eu tenho que dizer que o dia da violência contra a mulher, infelizmente, ele acontece todo dia, né? Hoje, dia 30, é um dia que a gente escolheu discutir esse assunto, levar esse assunto para você, colocar algumas coisas que você precisa entender e, principalmente, jogar um pouco de luz sobre essa questão. Não para aquelas pessoas que não conhecem sobre violência, né, sobre violência doméstica, porque eu acho que de alguma forma as pessoas acabam experimentando de um jeito ou de outro, né? Violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência física, violência sexual, de um modo ou outro a gente acaba vivendo, né, uma dessas questões. Então a gente escolheu hoje falar sobre violência doméstica porque é um tema que está muito presente. O feminicídio parece que está em moda, não deveria, mas está em moda, né? É uma coisa que hoje tem acontecido demais em nossas cidades, eu posso falar isso enquanto Brasil, tá? Em nossas cidades, não é uma coisa que acontece só no Rio de Janeiro, só em São Paulo, não. O Brasil inteiro vive uma estatística alarmante desse tipo de coisa, de ocorrências envolvendo feminicídio e violência contra a mulher. Eu não entendo, né? A mulher é a coisa mais bela que Deus colocou para nós, né? A parceira, a ajudadora, e é exatamente essa pessoa que se vê vítima desse tipo de agressão. Hoje comigo aqui, Pastor Carlinhos, está a Luciana, que é a nossa amiga, a gente conhece ela de muito tempo, também guarda municipal, trabalhou no Centro de Referência da Mulher, né, em 2009, então conhece bastante dessas histórias, algumas delas até nos entristecem de ouvir. Eu devo confessar a vocês que quando eu vi a relação e as perguntas que as pessoas estavam fazendo, fiquei entristecido, revoltado, acho que eu experimentei um misto de emoções que eu não esperava, mas é muito triste que a gente veja mulheres que se dedicaram, né, ao afeto, ao carinho, ao amor a uma outra pessoa e agora ver essas mesmas mulheres falando da violência que estão sofrendo. Então isso para mim é muito triste, né? E a gente quer conhecer um pouco mais disso do ponto de vista de uma mulher, né? Quando a gente fala, eu sou homem, então se falar de violência contra o homem, aí eu acho que eu sou 100%, como é que eu poderia dizer, 100% qualificado. Mas quando se fala de violência contra a mulher, eu acho que eu ainda preciso ser ensinado em alguns aspectos, muita coisa a gente precisa saber. Então vamos ouvir de uma mulher, né? Luciana, você que trabalhou no Centro de Referência, que teve tanta experiência trabalhando com mulheres, como é que era para você ter que conviver naquele ambiente todos os dias? Como é que era para você ter que ouvir aqueles testemunhos, né, do ponto de vista de quem acompanha as ocorrências? Então, falando enquanto mulher, é muito difícil, porque você se vê no espelho, na realidade, né? E assim, lá era atendida as mulheres com todos os tipos de violências
possíveis e imagináveis, vamos dizer assim. Então, muitas das vezes, essas mulheres chegavam lá, nós atendíamos, né, qualquer mulher que chegasse para lá no centro de referência, independente de ser violência ou não, e aí, na questão violência, era feita uma triagem. Ainda temos até hoje uma equipe multidisciplinar, porque hoje ainda temos o centro de referência, né, que tem uma equipe multidisciplinar, que a mulher vai chegar lá quando tiver sofrido algum tipo de violência e vai ser feita uma triagem, ela vai ser ouvida, vai ser encaminhada, primeiro vai ser ouvida, acolhida e encaminhada para os serviços necessários. Muitas das vezes essas mulheres chegam lá machucada, fugida de casa, com a criança sem roupa ou só com a roupa do corpo, sem documento, sem comida, e essas mulheres são acolhidas, já eram assim, né? São encaminhadas, são levadas a fazer o seu registro de ocorrência, depois elas são levadas para fazer o seu no IML para fazer a perícia, né, vamos dizer assim. Depois ela é encaminhada novamente, se for necessário, é feito um acolhimento, é feito um abrigamento, quando é um caso realmente de morte, de extrema violência, né? Essa mulher é tirada do município, é encaminhada por um abrigo que é totalmente sigiloso, e lá, se ela tiver criança, essas crianças vão ter escola, vão ter médico, ela vai ser inserida novamente numa sociedade, longe do agressor e longe do domicílio, vamos dizer assim, da agressão. Na época, né, o CEAMBEL, hoje ainda funciona, ele tem uma equipe multidisciplinar, que são os advogados, assistentes sociais, psicólogos, tínhamos pedagogos na época, e aí lá é feita toda essa triagem. É importante a gente colocar para vocês, a população de modo geral, já que nós estamos em Belford Roxo, que a CEAMBEL é um centro de apoio, né? As ocorrências de violência que as mulheres sofrem. E ele está funcionando. Sim, em pleno vapor. Está funcionando, muito bem administrado. Nós temos uma grande expectativa com a nova gestão que assumiu agora Belford Roxo. Com certeza. Né? Sim. E a gente espera que daqui para frente as pessoas tenham mais conhecimento. Na verdade, o que a gente precisa é que vocês saibam. 180 é um telefone de denúncias, né? Sim. Nós temos também quais outros telefones as pessoas podem contar? Nós temos o 180, que é o Disque Denúncia Mulher Nacional, que vai encaminhar a mulher para o lugar mais próximo. Um ambiente, né, que ela vai ser acolhida, vai ser ouvida. Isso pode ser o próprio CEAMBEL. Temos a DEAN, que a pessoa também vai chegar lá, vai fazer o registro de ocorrência e vai ser encaminhado. DEAN é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. De Atendimento à Mulher, tá? Isso. E temos 190, que também é a Patrulha Maria da Penha da PM, que atua nesses casos. Certo. Então, olha só, para você que está ouvindo agora a conversa, né? O que nós estamos falando aqui, 180, telefone 180, é nacional, ele faz encaminhamento. Depois você tem a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, também temos isso em Belford Roxo. E nós temos ainda o telefone 190 da Polícia Militar, que conta com a Patrulha Maria da Penha, que é também um policiamento especializado. Correto. Não é isso? Então, para você saber, existe uma saída. O que a gente quer colocar para você é que existe uma saída. Você não precisa ficar sofrendo sozinha em casa e achar que o poder público ele não tem um papel, tá, que esteja sendo colocado dentro dessa situação. Existe sim. Existe quem defenda, existe quem trabalhe por isso. E dentro da sua cidade você tem esse centro de apoio. Sim, você não precisa sofrer calada, violência de espécie nenhuma, achando que você está sozinha, porque você não está sozinha. De forma nenhuma. Você não está. Agora, Luciano, o que mais te chamou a atenção? Qual o caso mais chamou a atenção? Porque estando num centro de referência, você deve ouvir muitos casos, muitos relatos. Eu tenho certeza que alguns devem ter chamado a atenção para você. Então, na época, assim, foram vários atendimentos, mas um me chamou muita atenção, que era uma usuária, na época a gente falava usuária, hoje se fala assistida, que chegou lá, né, e ela tinha apanhado muito do marido na época, só que ela relatou pra gente que ela estava acostumada a apanhar. Só que nesse dia o marido bateu não só nela, no filho, né? E tentou, bateu com o rosto dela no volante do carro. Se vocês vissem, uma cena de terror, de horror. E ela com 3 crianças pequenas,
né? Foi lá, nós fizemos o abrigamento nesse dia, eu lembro que eu era da equipe técnica, nós fizemos o abrigamento dessa senhora, passaram-se 6 meses ela no abrigo, ela lá não pode ter contato com o celular nem nada, justamente porque o local é sigiloso, elas não podem dar o endereço de forma nenhuma. Aí passaram-se 6 meses, a senhora sentiu saudade do marido, e aí ligou pro marido, saiu do centro de abrigamento, voltou a morar com esse agressor. Ok, aí a gente continuamos fazendo um acompanhamento dela e apanhou de novo. Foi lá no Ciambel tentou abrigá-la novamente, mas não conseguia porque abrigo nenhum queria aceitá-la. Na época, ela foi no fórum e denunciou toda a equipe multidisciplinar do Ciambel. Isso em 2010. 2010. Isso. Aí essa equipe multidisciplinar, na época, a gente não tinha mais como abrigá-la, porque ela já tinha passado não só por 2 abrigos, e o pessoal já não queria mais aceitá-la. Ela denunciou a gente no Ministério Público, no fórum, e o Ministério Público acionou toda a equipe, que tínhamos que dar o endereço dos abrigos, porque eu não sei o que ela arrumou, eu sei que ela queria o endereço, né? E como o fórum manda, né? O juiz manda e a gente tem que exercer, obedecer. Só que aí, na época, então, a coordenadora acionou a Superintendência Estadual, que a gente era ligada à SEAGE, Superintendência Estadual de Direitos Humanos. E aí a coordenadora da época conseguiu resolver isso por cima. Eu sei que, pasmem, ela foi abrigada novamente a pedido do fórum. Depois ela saiu, depois de mais um ano, ela saiu de novo, foi morar com esse marido. Mas aí isso, pra gente, é horrível. Só que esse é o ciclo da violência. Que o abusador lhe bate, depois ele diz que vai ficar tudo bem, que ele fez sem querer, que não era isso que ele pensava, e a vítima, ela está tão envolvida sentimentalmente, financeiramente, mas eu digo que é mais sentimental, que ela não consegue romper o ciclo da violência. Mesmo a pessoa sendo o abusador, sendo malfeitor, ela, de alguma forma, ela ama aquela pessoa. E aí, por isso é importante esse serviço de acolhimento. Mas será que essa questão, de alguma forma, ela ama? São tantas as situações que nós vivenciamos, que nós ouvimos, né, que nós experienciamos, que é difícil. Eu acho que talvez o amor seja a última coisa, né? Talvez seja uma relação de domínio, sim, uma relação de opressão, uma relação de medo. Talvez seja a falta de recursos, né, a dependência, sim, financeira. Parece que tudo que gira em torno da violência, quando admitida pela própria vítima, parece girar em torno da questão afetiva. Mas eu penso, sim, que não. Eu acho que o agressor, sendo um indivíduo desequilibrado, porque ele é desequilibrado, né, ele sabe exatamente como conduzir a vítima àquele momento de opressão. Talvez ameaçando os filhos da vítima, outras vezes impondo a condição financeira, que a mulher muitas vezes não trabalha, depende única e exclusivamente da renda do marido, outras vezes pela sua força física, né? Então me parece que existe todo um contexto para poder trabalhar essa questão. Eu acho que a agressão moral, eu acho que é o primeiro ponto. A gente fala por definição que é tudo que por omissão ou ação, sim, né, gere dano, gere prejuízo, gere, sim, lesão ou até mesmo morte, né? Por definição, violência doméstica se entende dessa forma. Sim. Mas eu percebo que entre a violência sexual, a violência física, a violência patrimonial e a violência moral, acho que tem maior espaço, que a gente tem observado mais, é a violência moral. Eu acho que é por onde a coisa começa. Sim, pela violência moral e pela violência psicológica, né? Que é onde começam as agressões e as pessoas não se dão conta. Porque é aquilo, né? Começa a cercear o direito de ir e vir, começa a cercear a questão da roupa, a questão mesmo dos bens, cartão, trabalho, vai cortando o vínculo de amizade, o vínculo de convívio familiar. E aí, depois que ele isola essa vítima... É exatamente essa palavra que eu ia falar. O que a gente percebe quando você fala que tá se criando todo um ambiente de cativeiro. Isso aí. Mesmo que seja um cativeiro de natureza psicológica, sim, mas é um cativeiro. Sim. A vítima já está acuada, sim, já está cercada. Ele vai minando, como que eu vou te dizer, a autoestima, ele vai minando os laços familiares, ele vai minando a questão mesmo financeira. E aí, quando a pessoa se vê, ela está numa redoma que ela não tem como sair. Que, na verdade, é uma prisão. Isso, com certeza. É uma prisão em que a pessoa não tem força para reagir. Romper. E muitas vezes isso acontece em nome do amor, né?
Sim, aparentemente sim. Um amor doentio, a gente pode dizer? Porque a Bíblia fala do amor estorge, fala do amor eptomia, fala do amor ágape, fala do amor eros, mas eu penso que o amor estorge, que é aquele motivado pelo desejo doentio, pela paixão doentia, desequilibrada, é o que parece mais prevalecer nessas situações. Sim, porque é o desejo de possessão, né? Agora o que o agressor precisa para criar esse ambiente? Silêncio. Com certeza. Ele precisa que você não fale nada. Mas ele faz Que você não conte pra ninguém. É uma coisa que você começa a viver dentro do seio familiar, dentro do ambiente doméstico, tá? E parece que, eu acho que o ingrediente principal é manter essa coisa velada. Isso. Né? Onde você chega na casa da pessoa, ele te atende com um sorriso, tudo bem e tal, mas quando vira as costas, é aquele ambiente opressivo que a mulher passa. E passa calada. Eu posso dizer pra você que em algumas situações, né, a gente, com base nas minhas próprias percepções, tá? Não é um diagnóstico definitivo, mas está baseado nas minhas percepções, a gente consegue, pelo diálogo do casal, pela conversa do casal, pastor, a gente começa a perceber que existe alguma coisa alguns que traços de não violência. está acontecendo. Sim. Como deveria estar acontecendo. Né? Também vamos deixar bastante claro o seguinte: tem pessoas que são sanguíneas, né? Se a gente se a gente observar um casal nordestino no trato, na lida do dia a dia, ele já tem uma forma, né, que pode ser interpretada como agressiva de falar, mas não é. Isso aí é cultural, é da região dele, é da cultura dele. Vamos entender o seguinte, gente, não é a forma de falar que caracteriza a agressão, mas é o que você está falando e associada à forma como você está falando. Está agindo também. Né? Porque o nordestino, como o baiano, também são pessoas de sangue quente. Sim. Então, naturalmente, eles têm uma forma. Nós temos que tomar o cuidado para não interpretar tudo como violência. Ah, meu marido falou comigo, ele está me violentando. Não é assim que funciona. Não. Né? Se o marido pede a mulher para poder pegar um copo d'água ou trazer um prato de comida e a mulher entende que ela não tem aquela obrigação, bom, isso são códigos de convivência, são códigos de conduta de cada casal. Eu penso que cada casal se desenvolve de uma forma dentro da sua relação. Tem casais que concordam de não sair se o outro não puder sair. Sim. Um está trabalhando e o outro está de folga. Aí tem um convite para uma festa, tem casais que não se importam. O marido pode ir à festa ou a mulher pode ir à festa sozinha. Tem casais que não admitem hipótese nenhuma, sair os dois juntos. Se eu tô de folga e tem uma festa, mas minha esposa tá trabalhando, então, se ela tá lá lutando pelo pão, naturalmente que eu não vá à festa. Tem casais que, né, se entendem dessa forma. Eu sou particularmente favorável a esse pensamento. Os dois juntos, os dois trabalham, os dois se divertem. Mas isso sou eu, de fórum pessoal. Sim. Tá? Mas isso não configura violência. Né? Um sair e o outro não. Isso não configura violência. O que configura violência é o desrespeito. Né? E o desrespeito começa realmente por essa questão, muitas vezes psicológica ou às vezes moral. Com certeza. Né? Dentro do contexto da moralidade, você vê que o tratamento ele pode muito bem denegrir uma imagem ou destituir a pessoa de uma imagem, atingindo diretamente a sua autoestima. E isso pode gerar um hábito. O homem que trata mal você hoje, amanhã ele pode repetir esse mesmo comportamento. Com certeza. Não é isso? Então, a gente costuma dizer, né, que a questão da violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseado no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Patrimonial é interessante, né? Ué, violência patrimonial, como é que é isso? Como é que acontece a violência patrimonial? O agressor ele vai começar a cercear a questão das contas bancárias, a questão do direito de comprar alguma coisa. Os cartões de crédito, fica tudo na mão dele. O dinheiro, o salário fica na mão dele. Isso aí. Mas é o que você mesmo falou. Depende do acordo. É o que cause dor ou sofrimento. Se foi acordado, não tem dor nem sofrimento. Exatamente. Então não é violência. Não obstante, se a pessoa se sente violada, eu acho que o momento de chegar e conversar, eu acho que está acontecendo. Mas as causas de feminicídio e agressão, você acha que isso acontece em função de quê? O agressor se acha dono da pessoa. Ele acha que ele tem direito de fazer o que quiser daquela pessoa, como se fosse um objeto. A gente observa isso até em relacionamentos de namoro, né? De amizades, às vezes. De amizades também. Um sentimento de posse. De posse. Um sentimento de posse. É como se fosse uma coisa. Eu faço o que eu quero com você e pronto.
Você só faz o que eu quero e pronto. Quando eu quero. Será que isso é insegurança? Pra mim, sim. Será que o homem se sente inseguro em relação ao... E muitas das vezes, doutor Lizardo, o que acontece? Esse homem também ele replica um comportamento que ele vivenciou. Geralmente o agressor, ele veio de uma família que sofreu violência doméstica. Então para ele era normal o pai bater na mãe, ou o tio bater na tia, e veio desse vínculo. Na realidade, geralmente o agressor ele replica o que ele vivenciou. E geralmente a mulher também que sofre agressão, instintivamente ela vai procurar um marido que vai fazer a mesma coisa que ela vivenciou enquanto criança. Isso são códigos psicológicos, vamos dizer assim, que vem imbuído na gente, apesar das pessoas não se darem conta. Isso vem imbuído na formação, no caráter. E aí, se a pessoa vivenciou um lar que sofria violência doméstica, que viu o pai bater na mãe, ou que tinha algum tipo de violência doméstica por perto, ela vai entrar num relacionamento instintivamente. Por espelhamento. Que vai replicar a mesma coisa. Tem um risco, né? Tem, muito. Tem um sério risco. Sim. Aqui em Belford Roxo, no ano de 2023 para 2024, foram relatados pelo INSP, né, Instituto de Segurança Pública, o número de 890 casos de violência doméstica. De todos eles, o que mais preponderou foi violência moral. Sim. Né? Aí a gente pergunta, como é que eu me defendo da violência moral? Será que eu posso formular uma denúncia na delegacia? Se você tiver como provar, sim. Porque hoje em dia, né, com as redes sociais, tudo é ou gravado, ou filmado, ou digitado, vamos dizer assim, com o WhatsApp. Então, assim, geralmente, essas questões de violência moral ou violência psicológica, às vezes o agressor está ali stalkeando a pessoa, né? Fica seguindo, fica mandando mensagem. E a pessoa não quer aquele tipo de situação, às vezes é até um conhecido. Eu acredito até que é muito boa e grande parte dos relacionamentos hoje em dia tem sido desenvolvidos, se eu posso dizer assim, né, por via midiática, né? Ou é o WhatsApp, ou é Facebook, ou é Instagram. Sim. As pessoas estão se conhecendo, ou melhor, acham que estão se conhecendo, muitas vezes, sim, né? Às vezes, claro, tem pessoas que foram muito felizes, né, se relacionando, sim, dessa forma. Mas também existem muitos relatos de fracassos, que muitas vezes não vêm. O problema é que quando a pessoa sofre uma decepção, né, um fracasso, dentro dessas relações de rede social, ele não fala nada. Sim. Né? Ele fica quietinho, ele acolhe, o constrangimento da experiência mal vivida, do fracasso, sim, da experiência. Isso acaba trazendo uma outra questão. Né? Essa pessoa acaba se tornando uma pessoa arredia e uma pessoa também sujeita a esses fracassos, né? Essas coisas que acontecem dentro da relação. Acontecem muitos casos de mulheres reclamarem das relações de violência oriundas da mídia, das redes sociais? Sim, é o que mais acontece hoje em dia. Tanto é que hoje a gente tem uma delegacia, né, especializada para procurar esses casos. Que são os casos, às vezes, que muitas mulheres fazem, não é comum, mas fazem os nudes, que manda, e depois essas pessoas começam a chantagear essas mulheres, querendo dinheiro, ou dizendo que vai publicar na rede, denegrindo totalmente chantagem. A imagem. Chantagem financeira, chantagem emocional. E aí a gente tem também, né, como provar, a DEAN tem como provar, através da rede, essas denúncias, essas conversas, porque ficam todas gravadas, apesar de se apagar, né, tem um programa que se grava, que consegue se levantar isso, e é feita também essa denúncia. Consegue se fazer. Na realidade, toda e qualquer violência doméstica, como eu te falei, ela tem os caminhos para ser registrada. Via geralmente para fazer o registro de ocorrência é a DEAN. Né? A pessoa vai lá, vai fazer um registro de ocorrência. Mesmo sendo ou psicológico, ou físico, ou moral, ela vai relatar uma vez, vai relatar duas. E o inspetor que estiver lá, ele tem por obrigação fazer a denúncia. Pode acontecer, que a gente acontece às vezes, que eles não fazem, ou então fazem com um teor tentando desmistificar, não botando como violência doméstica. Mas aí, para isso, tem os centros que são orientadores, que é o CIAMBEL. Então, nos casos de violência, quando
da falta de entendimento da pessoa, quando é que eu estou sofrendo violência? Mas será que é violência a forma como ele falou comigo? Será que aquilo que ele falou comigo é o início do que pode ser um processo, né, de cativeiro, de violência? Como é que eu faço? Eu ligo para a polícia, eu ligo para um 180, com quem eu posso conversar que pode me ajudar a entender isso? A nível nacional você tem um 180, que é o Disque Mulher. Mas aí é para uma ocorrência que está acontecendo naquele momento, né? Você se entende vítima de agressão e você... A nível de explicação, vamos dizer assim... De orientação? De orientação, nós teríamos o CEAMBEL, temos algumas palestras explicativas, né, e expositivas também, pela Secretaria de Assistência. Temos algumas coisas, né, relacionadas à Secretaria da Mulher e com relação também à própria Secretaria de Segurança. Então, se a pessoa que sente hoje que não está vivendo um relacionamento que vai de mal a pior e ela precisa de orientação, ela poderia procurar a CEAMBEL ou o Centro de Assistência à Mulher. Sim. E conversar lá com o psicólogo, com o assistente social. Temos a equipe multidisciplinar, que tem o psicólogo, tem assistente social e tem o advogado. Advogada. São todas mulheres, é importante frisar isso. Lá a mulher não vai se sentir revitimizada, porque todas que estão no atendimento, a equipe multidisciplinar é mulher. Como também temos, no caso, no nosso município, temos a Sala Lilás também, que é um serviço que quando a mulher chega lá, que vamos dizer assim, que apanhou, que sofreu as vias de fato, também é atendido por uma equipe de mulheres, para não ser revitimizada. Na DEAN tem também uma equipe, também tem a delegada, que é mulher, justamente para a vítima não ser revitimizada de novo. Porque, infelizmente, a questão do machismo, nós estamos numa sociedade patriarcal, e às vezes quando a mulher chega lá falando que sofreu algum tipo de violência, que o escritor, o escrivão, seja que está lá, o investigador, o escrivão, é um homem, às vezes revitimiza a mulher. Então hoje a Polícia Civil tem trabalhado muito isso. Não só a Polícia Civil, todas as forças estão trabalhando muito isso, por mais que tenha uma figura masculina, tem que ter uma figura feminina na equipe que for relacionada a Maria da Penha, entendeu? E nas DEANs também. Por quê? Para não revitimizar a mulher e para que ela tenha voz, para que ela seja ouvida de fato, para que ela consiga chegar lá, porque muitas das vezes a mulher que foi, você olha assim, às vezes acha que ela não sofreu uma violência, às vezes ela sofreu uma violência sexual. E ela não se sente à vontade de falar, relatar aquilo para o inspetor. Porque quando vai chegar lá, não estou dizendo que isso é o que acontece, mas na cabeça da mulher é como se fosse. Como se o cara fizesse juízo de direito dela, o profissional homem que está lá. Quando é uma profissional mulher, ela se sente mais à vontade, ela se sente mais acolhida, ela se sente mais confiante para relatar tudo o que aconteceu. Por isso a necessidade é o que está sendo feito, né, em todos os municípios, no estado, em questão de polícia civil, polícia militar, e nos municípios em questão dos órgãos municipais de segurança. Essa questão de ter sempre uma profissional feminina para ouvir, porque é uma suposição. Se nós dois trabalhássemos juntos e chegasse uma vítima para relatar a questão de violência, imediatamente você teria que sair e eu ouviria ela sozinha, para ela não se sentir revitimizada com a sua presença, porque querendo ou não, você é um profissional que está ali. Mas ela não vai te ver como profissional, ela vai te ver como homem, como se fosse um propenso agressor. Ela acaba vendo que ela ainda não está segura. Isso aí. A sensação de segurança desaparece quando ela vê a figura de um outro homem do outro lado, numa situação de poder, também Isso. de poder, né, em que ela tem que se abrir para contar o que aconteceu. Eu acho que realmente ela não vai ficar à vontade. Não fica, e ela acha também, pode não acontecer, tá? Vamos dizer aqui, porque temos profissionais excelentes em todas as áreas, então isso pode não acontecer. Mas na cabeça dela, ela vai achar que aquele homem está fazendo juízo de direito sobre o que aconteceu com ela. Aí olha só, como é que funcionam as coisas. Nós temos todas essas capacidades, né? Essas instituições que se colocam à disposição. A Polícia Militar, nós falamos da Polícia Civil, falamos do Centro de Apoio à Mulher, nós falamos da Secretaria de Assistência à Mulher, e mesmo assim, acho que o pior e o maior dos problemas que nós enfrentamos é não só a falta de conhecimento, mas falta de coragem, né? Isso. Eu acho que a mulher, muitas vezes, ela não tem coragem de se libertar desse ciclo. Ela está presa naquela situação e muitas vezes não tem apoio nem da própria família, né?
nem a própria família. Pastor, muitas vezes, Luciana, muitas vezes eu já conversei com algumas pessoas, né? E eles deixam claro que eles não têm apoio nem dentro da casa deles. Sim, isso é fato. Nem os próprios familiares, pai, mãe, irmão. Eu de opinião muito pessoal, eu acredito até que o feminicídio e a violência contra a mulher, ela aumenta 2 vezes por responsabilidade do homem. Uma quando o homem é o agressor, né? E outra quando o homem familiar, né? O pai, o tio, o irmão, o primo. Onde estão esses homens? Quando que uma irmã minha vai ser ameaçada e eu não vou fazer nada? Quando que uma filha minha vai ser ameaçada, sofrer violência e eu não vou fazer nada? Por que os homens estão se omitindo de apoiar? Eles dizem, ela escolheu esse homem. Ela escolheu ter um relacionamento afetivo.Ela não escolheu apanhar, ela não escolheu ser maltratada, ela não escolheu ser vitimizada por aquele homem. E eu acho, de forma pessoal, é porque eu tive um pai antigo, um pai analfabeto, mas um pai homem. Tá? Daquele tipo antigo que se você mexesse com a família dele, ele morreria por ela. Da mesma forma, eu entendo. Tá? Entendo que a responsabilidade sobre a nossa prole, sobre os nossos filhos, sobre os nossos, né, ela não acaba quando eles se casam. Pelo contrário. Eu acho que o pai, o tio, o primo, o avô, que são homens dentro da casa, tem que se posicionar. E tem que haver um pouco mais de interesse por essa pessoa, porque ela continua sendo nossa filha, nossa irmã ou nossa tia. E homem trata com homem. Homem trata com homem. Assim como tem um centro especializado que conversa com a mulher, o homem também, quando na posição de agressor, tem que ser tratado com dureza. E eu até defendo que as leis contra a violência, elas têm que ser mais pesadas. Sim. Elas têm que pesar mais. O homem tem que ter a noção de que aquilo que ele está fazendo vai encontrar punição e mais, vai encontrar outros homens com disposição para fazer aquilo. Eu já vi casos, né? Bastante casos, que o agressor, quando diante da figura, né, da autoridade, ele fala fino. Sim, isso é muito comum. O agressor, ele, na realidade, ele só se potencializa quando ele tem uma vítima, né? E de frente com um homem, com a figura de autoridade, ele se sente igual poder. Ele não está numa relação, vamos dizer assim, favorável para ele. Ele não tem mais a vantagem da força física. Não tem mais. Não tem mais a vantagem da força física. Então, Deus faz tudo perfeito, né? A mulher com sua suavidade e o homem com sua dureza. E acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que quando o homem ele excede o seu comportamento, eu acho que ele tem que receber a medida a essa altura. Não é isso, pastor? Sim, sim. E temos aqui, Verônica XXX, né? Em caso de violência, já respondido. Onde 180, eu posso denunciar? Verônica, 180-190 é o telefone da polícia. Vamos entender o seguinte: 180 é o acionamento nacional, Disque Mulher Nacional. Eles vão encaminhar você para a unidade mais próxima ou vão acionar a unidade mais próxima para te prestar aquele serviço, o socorro. Em caso de urgência, urgentíssima, 190, Polícia Militar, de imediato. Em breve as guardas municipais também terão um papel mais atuante dentro desse contexto. No nosso município, né, está sendo feita a reestruturação para a implantação dessa questão. Do papel das guardas municipais também, atuando ali como uma força conjunta em Maria da Penha. A Polícia Municipal. Polícia Municipal, Polícia Militar, todo mundo junto agora. Agora todo mundo junto. É disso que a gente precisa, da integração das forças, né? E então, 190, Polícia Militar em caso de urgência, urgentíssima. 180 para os casos que precisam ser discutidos, né? A questão até de orientação. Ou DEAN. Mais próximo, a DEAN para outro caso de denúncia imediata, tá? E também nós temos ainda o Centro de Referência da Mulher, temos o Centro de Assistência à Mulher e tem a Ciambel em Belford Roxo. Sim. Tá? Acredita, esse governo que surgiu agora, ele tem uma proposta bem bacana e a gente está acreditando muito naquilo que está sendo feito pela cidade de Belford Roxo. Segurança é uma das pautas principais desse novo governo. A gente pode perceber isso, a gente está vendo isso e nós estamos muito ansiosos que isso continue até o momento em que realmente as milícias, né, e a marginalidade, ela entenda que o poder do Estado ele vai ocupar os seus espaços. Maria diz assim: o que caracteriza uma violência doméstica? Então, é qualquer ação ou omissão que cause, baseado no gênero mulher, que cause dor, dano, morte ou lesão física, psicológica, dano moral, patrimonial.
ou sexual. Então, É que quando caracteriza... obrigue a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Sim. Sou uma policial, também fui vítima de violência e não dava parte porque também meu marido era policial. Isso às vezes acontece muito na questão das Forças Armadas, das forças de forma geral. E é por isso que tem os outros ramos. Tem a DEAN, né? E tem aí hoje em dia surgindo um papel importante, as guardas também que estão fazendo isso. Quando vem a questão das medidas protetivas, dos fóruns, essas coisas assim. Mas é como eu falei, no nosso município isso ainda está em fase de estruturação. Então, a gente percebe o seguinte, policial, né, juíza, professora... É um tratamento diferente. Advogada... É tratamento diferente. Dona de casa, parece que a violência não tem fronteiras. Sim. Entendeu? Parece que o principal requisito é que você seja mulher. Infelizmente, lamentavelmente, a gente percebe que esses abusadores, eles não encontram limite na profissão, no status, na intelectualidade. Basta que seja mulher e ele tenha supremacia, né? Ele tenha a vantagem da força física e as coisas começam a acontecer. Será que isso é um problema de cabeça, Luciano? Às vezes eu acredito. Será que isso é um estado psicológico em que as pessoas... É psicológico ou é patológico? Para mim é patológico. Sempre patológico? Não seria um caso de a pessoa muito ciumenta, né? Homens muito ciumentos, não têm o hábito de começar a limitar a ação da mulher? Sim, é o que eu falei para o senhor. Geralmente, o propenso agressor, ele vai procurar uma vítima, né? Uma pessoa que ele já percebe que pode aceitar esse tipo de conduta, vamos dizer assim. Mas muitas vezes o agressor, ele se esconde debaixo de gentilezas. Na maioria das vezes. Isso na fase de namoro, então, você percebe que na fase de namoro dificilmente o homem se revela, né? É verdade. É só gentilezas. Não, por aqui, meu amor, aqui. Eu pago, eu faço. Aí depois né? começam os cerceamentos, né? Não usa esse tipo de roupa, porque eu acho que não vai ficar bem. Pra que você quer fazer faculdade? Pra que você quer pintar a unha? Pra que você quer fazer o cabelo? Você quer trabalhar? É aquele vídeo que eu montei, né? Você já tem tudo que no outro precisa. Dia das Flores. É maravilhoso. Esse vídeo é perfeito. Ele é um vídeo que geralmente simboliza a maioria das campanhas. Tem aqui, Luciana, sofro violência física, psicológica e sexual há 2 anos. Tenho medo até mesmo de falar com a minha família. Como é o nome dela? Não tá. Nem o primeiro nome? Não tem? Não tem. Então, Joana XX. Joana XX. Bom, Joana, o que a gente pode dizer para você nesse momento em que nós nos tornamos seu confidente, né? Porque você escolheu falar e a gente está dando publicidade para isso aí, né? A gente entende que você deveria comunicar aos seus familiares, sim. Talvez, se não todos, mas aqueles que você tem maior confiança, que você tem maior proximidade e liberdade, mas você precisa trabalhar a questão da fuga desse ciclo em que você está. E tem mais um detalhe que ela colocou também, que a família toda dela depende da finança do marido dela. Ela, na realidade, ela não rompe com o ciclo por causa da dependência financeira. Por isso que ela não questão, conta. Né? Foi já falado aí, né? Isso, na maioria das vezes acontece muito. A maioria dos casos, alguns dos casos, né, acontece por dependência financeira. Mas é curioso, né? Porque a mulher tem uma capacidade de se reinventar, de se superar. Quando quer. Incrível. É verdade. Até quando ela não tem saída, sabia? Porque eu vejo que uma mulher que não tem experiência, não tem profissão, não tem nada, ela engravida. Olha só, pastor, Luciana, ela consegue cuidar do filho dela sem ter emprego, sem ter experiência, sem ter casa. Ela cuida daquela criança e leva aquela criança até a maioridade. Coisa que o homem não faz. O homem entrega para a mãe, consegue dar luz até sozinha. Curiosamente, a mulher consegue dar luz até sozinha, né? Não consegue fazer um filho sozinha. Vamos ouvir um áudio aqui? Ainda não, né? Vamos Ainda ouvir um não áudio. chegamos nesse ponto. Luciana, tem um áudio aqui de um ouvinte aqui. Sim. E ela, Santa Catarina. Começa com chute, com pontapé, com tapa, com murro, com puxa-arranco de cabelo, com palavras absurdas, palavrões, entendeu? Começa assim. E depois acontece isso aqui, ou pior. E aí? Eu não gosto dos vídeos.
Eu não gostei de ouvir isso. Pra gente ouvir é complicado. Eu sinceramente não gosto de ouvir isso. Eu achei que esse programa Violência Doméstica seria uma coisa mais leve. Mais Mas é que eu falei pra ele, nunca é leve. Nunca é leve quando se fala de violência doméstica. Isso. Porque quando você aborda um tema desse, as pessoas se sentem, parece que elas saem da cápsula. É uma voz, né? Isso. Você tá dando voz a essas pessoas. Isso. O que eu posso falar pra ela é ela procurar realmente um centro de atendimento à mulher, que lá pode ter outro nome, ou um centro de referência de assistência social, que é o CRAS. Se bem que se ela já está na fase de tapa e soco, é delegacia. É delegacia, sim. Mas Delegacia. de repente ela não tem força para fazer. Então ela precisa ser instruída. Ainda tem isso. Porque às vezes a pessoa passa por isso, mas não sabe nem por onde começar. Então esses centros de referência, tanto o CRAS, o CREAS, no caso aqui o Ciambel, eles vão orientar a forma dela fazer. Porque ainda tem aquilo, doutor. Quem pode denunciar? Só a mulher? Não. Se eu presenciar violência, eu posso denunciar? Você pode. Eu posso. O meu problema em denunciar é que depois a mulher retira a queixa, né? Ou não sustenta a queixa. Não sustenta. Mas se você vê ela sofrendo a violência de fato, você é vítima. Você é vítima, não. Você é testemunha. Então você pode denunciar. Agora, o grande problema na nossa sociedade, infelizmente, é que já aconteceu casos, né? De a testemunha denunciar e depois a mulher não querer registrar a queixa, né? Porque acontece também, né? Mesmo sofrendo a violência, mesmo quase morrendo, que eu já vi casos, né? Da pessoa chegar lá toda arrebentada. Antigamente podia se retirar a queixa, hoje não pode mais. Queixa feita não se retira mais, né? Tem a questão das medidas protetivas. O bom da denúncia é porque o que acontece? O juiz vai implicar ali uma medida protetiva, que esse propenso agressor, ele não vai poder chegar perto daquela mulher uma determinada quantidade de metros, vamos dizer assim. Alguns é mais, outros é menos. Não pode estar perto de local de trabalho, não pode estar perto de local de residência, de escola dos filhos, porque isso implicaria a questão da vida. Entendeu? Mas assim, qualquer um que vê uma violência pode denunciar, sim. O que a mulher precisa saber é que se ela denunciar, ela não deve ter preocupação em não retirar a queixa. Não vou retirar a queixa. Ela tem que entender que uma vez que a denúncia acontece, haverão outros desdobramentos para aquilo ali. Ela não deve pensar em retroagir, voltar atrás, porque isso não vai parar, isso só vai progredir. Sim. A violência começa com tapa, começa com soco, como nós ouvimos, mas ela vai progredir até o plano final da morte, até as vias de fato. Sim. Né? Então nós temos que entender o seguinte, que as pessoas que estão passando por isso estão caminhando para o abismo. Isso não vai parar, isso vai piorar. Na verdade são graus, né? Que vai só aumentando. São degraus, né? Degraus que vai só São aumentando. degraus em que a pessoa está galgando ali e com a esperança de que aquilo vai passar se ela não fizer nada, mas é exatamente o contrário. Se ela não fizer nada, aquilo vai piorar até as vias de fato. E nós vamos acabar virando estatísticas. É o que nós não queremos, doutor. Então, o que nós temos que... Você, mulher, se levanta desse estado em que você está, tá? Busca forças onde você tiver que buscar, organiza os seus pensamentos, denuncie. Não se cale. Você, vizinho, que acompanha essas coisas, também denuncia também, vizinho. Você viu, você testemunhou desse tipo de violência acontecendo? Constranja o vizinho. Sim. Entendeu? Leve ao conhecimento da Polícia Militar, leve ao conhecimento da DEAN, leve à Polícia Civil, leve a todos os órgãos que você puder, de comunicação, de denúncia, de apuração. Porque se nós não lutarmos contra isso, se nós não combatermos isso, né, isso só vai piorar. E é curioso, porque às vezes até dentro do âmbito religioso, pastor. O pastor mandou aqui. Até dentro do âmbito religioso, sim, tem pastor, o pastor mandou áudio. pastores Sim, não, sim. Tem lobos em peles de ovelha. Pastel. Que se dizem, eu vou chamar esses de religiosos, porque eu não quero dizer apenas pastores, tem padres, pastores, rabinos, Sim. né? Eu vou falar da religião de um modo geral, para as pessoas entenderem. Religiosos também cometem agressão. Religiosos, tá? E muitas vezes são pessoas que estão à prova acima de qualquer suspeita. Na realidade, doutor,
a questão da violência, ela não tem classe social, ela não tem cor, ela não tem credo, ela não tem raça, ela atinge desde o mais pobre aos juízes, ao presidente, entendeu? É questão mesmo do ser humano. E é o que o senhor falou. Às vezes a pessoa está na igreja, o membro, o irmão é acima de qualquer suspeita. E quando ele chega em casa, ele vai agredir a esposa, ele vai agredir os filhos, ele vai fazer a violência psicológica, ele vai fazer a violência patrimonial. Será que isso é fruto do mal entendimento? Porque a Bíblia diz que o amor tudo cobre. E diz também que aquele que ama não maltrata a sua própria carne. Então será que essa pessoa não ama a outra pessoa? Ou ele é religioso ao extremo? Porque tem pessoas que... Eu não quero falar de evangélicos não, tá? Não quero falar de evangélicos não, porque essa também é a minha fé. Mas eu quero falar de pessoas que estão disfarçadas de evangélicos, disfarçadas de religiosos, mas que são verdadeiros desequilibrados. Sim. São agressores e que não deveriam estar soltos. Na minha opinião, não deveriam estar soltos. E várias vezes os pastores que são líderes sabem. Sim. Porque geralmente se abre com a esposa do pastor, né? E curiosamente, às vezes o pastor acha que isso não é um problema dele. Não, faz a campanha para expulsar o demônio. Aí acha que tudo é questão do demônio. Não, mas o demônio tem um momento em que o demônio pode se ver ali diante de um delegado, diante de um inspetor de polícia. Ele pode. Mas ele vira santo. Então você não você não denuncia. Então vamos pensar o seguinte: não é o meu membro que eu estou denunciando, não estou denunciando o meu diácono. Eu estou denunciando o demônio que está nele. Está nele. Né? O demônio está nele. Isso aí. Quando chegar na delegacia, o demônio sai e o diácono volta para casa. Ou fica o diácono e o demônio tudo lá junto. Né? Isso. Isso aí. Eu quero dizer que a religiosidade também não pode funcionar como justificativa para agressão em hipótese nenhuma. É um pastor. Eu não acredito. Faz sim. É um pastor, é um homem, tem as suas inseguranças. Faz sim. Com certeza. Faz. Então nós temos que trabalhar essa questão com a denúncia. Tem coisa, quando Deus colocou as leis para os homens, foi para que elas fossem seguidas. Aqui, ó. Marluce, sou evangélica, sou obreira da casa do Senhor. Meu marido, um líder, diminui eu na frente de várias pessoas. Isso também é um crime? É uma violência. É uma violência que também configura como injúria, é um crime de injúria. Diminui ela. É uma violência, é um crime de injúria. A questão toda é comprovar isso de forma... Violência moral, violência psicológica. Psicológica. Nesse caso, moral, né? Diminui a moral dela diante das outras pessoas. Acaba com a autoestima, né? Eu acho, Marluce, que você deveria em algum momento chamar a atenção dele para essa questão. Que existe artigo de lei que trata dessa questão, tá? Sim. Da questão da injúria, da questão da desmoralização. Eu acho que em algum momento você poderia começar a sugerir para ele que você não vai ficar aturando isso, que esse não é parte do direito dele. Discordância de ideias é uma coisa, mas desrespeitar a pessoa diante de outras, aí são outras coisas, né? E ele prova que o ministério dele não é bom. Porque ele prova que ele não é bom para o ministério. Né? Sim, se ele rebaixa a própria esposa que faz parte da liderança, ele trata desse jeito. Ana, sou agredida muito pelo meu pai verbal. Isso também pode ser um crime? Violência, novamente, o crime de descaracterização da moral de um indivíduo, né? Então, violência moral. Violência moral. Bom, no caso do pai, tem que ter toda uma tratativa. Pode ser um paraibano, e aí? Pode essa ser um questão, paraibano. né, da regionalidade. Mas a questão é, onde termina um relacionamento baseado na personalidade de um sanguíneo com as ofensas proferidas por esse sanguíneo? Porque uma coisa é eu ser ruidoso no falar, né? Eu ser um cara tacanho, duro, rígido. Outra coisa é eu usar de palavras de baixo calão, que realmente denigrem a imagem e atingem o psicológico daquela pessoa. Quando o meu objetivo é diminuir uma pessoa, a gente vai usar palavras que realmente vão provocar uma ofensa. Se ela está se sentindo ofendida, eu acho que cabe ali né, uma conversa ali. E se isso não parar,
DEAN, 180, 190, 190, Ciambel, Vai dançar na cadeirinha. Centro de Referência da Mulher, Centro de Assistência da Mulher. No caso, Conselho Entendeu? também do Direito da Mulher, que também Sim. tem lá as conselheiras que vão também orientá-las. Na verdade, a gente tá falando tanto dessa questão, eu acho bom, porque a mulher tem todas essas instituições que ela pode se apoiar nela. Para você que está sofrendo em casa sozinha, que acha que está isolada, que não tem saída, nós apresentamos para você aqui pelo menos 5 saídas. Algumas delas devem servir para você. Mas eu acho que o grande problema, doutor, é que todos os dias a gente liga um canal de uma TV e a gente vê que a mulher denunciou e eles não fizeram nada e o cara foi lá e matou. Não pode ser isso também de... Não, eu vou deixar assim, porque pelo menos ele me bate, mas não me mata. Mas vai chegar um dia que... Que vai matar. Mas olha só, o direito, o jurídico, o magistrado, né, ele precisa ser provocado. Sim. E não é qualquer coisa que provoca o magistrado. Quando você vai lá e apresenta um caso de agressão com provas cabais, exame de corpo de delito, sofreu agressão, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o exame de corpo de delito. Você tem que ter como provar que você realmente foi agredida. E quando você aparece com o resultado do exame de corpo de delito, acusando que essa pessoa realmente foi agredida, então você está dentro da realidade do direito. É seu direito provocar o magistrado pela justiça, uma vez que você comprova que você realmente sofreu aquela agressão. O que o magistrado, né, se torna amoroso, muitas vezes, é pela falta de prova. Você não pode pensar que provocar a justiça é uma brincadeira, porque não é. Você não pode chegar na delegacia, fazer uma denúncia baseada em quê? Nas suas percepções. Se você está realmente sofrendo... Você tem alguma forma de provar. Violência, você deve ter uma forma de provar isso. Então você vá à delegacia quando você tiver provas. E antes de você ir para a delegacia, vá primeiro para uma unidade de pronto-socorro e peça o exame de corpo de delito. O médico pode fazer para você ali na hora. Então, essa semana teve uma mulher que foi 50% do corpo queimado. Ela denunciou e o cara ficou solto, o cara foi lá e matou ela. Então, geralmente é feito, até te corrigindo, um registro de ocorrência na DEAN, e a DEAN, sim, vendo, né, as questões da violência, ela encaminha o IML para se fazer esse exame de corpo de delito. E aí, baseado nessa questão tanto do exame de corpo de delito, quanto com o RO, é provocado o Ministério Público, fora o juiz, que vai emitir as medidas protetivas. Então, peraí. Então, a pessoa sofreu violência, como é que ela procede? DEAN, Delegacia de Amparo, né, da Mulher. Registro de ocorrência. Está com os machucados ou não. Está com as lesões. Com as lesões. A DEAN vai encaminhar para o IML. A DEAN encaminha, então, direto o corpo para o de delito. IML ou para o hospital. No nosso caso aqui tem um hospital, que tem a sala lilás também. E aí de lá viu que está machucada, que aconteceu, ou que foi estuprada, alguma coisa nesse sentido. É encaminhado para o IML para comprovar que realmente ela tem aquelas lesões. O IML faz o laudo. O registro já está na DEAN. Aí, o que acontece? Esse registro é encaminhado para o Ministério Público. E o juiz vai emitir a medida protetiva, que é onde vai determinar quantos metros o agressor tem que ficar de distância dessa vítima. Que não obedece. Então. Aí acontece a primeira, às vezes não obedece. Aí, vamos dizer, o agressor foi lá. Suposição, foi agredida, emitiu 100 metros, o agressor está lá na minha porta, eu vou de novo. Se eu não me engano, acho que na segunda ou na terceira denúncia é feita uma prisão desse agressor. Decretada a prisão preventiva dele. Porque ele não está respeitando o limite. O que acontece muitas vezes também é que essas mulheres fazem a primeira denúncia E não volta. e não voltam. Entendeu? Ou dizem que vai... E chega no meio do caminho, não volta, ou elas mesmo facilitam o acesso desse agressor. Ou só vai à delegacia e depois não retorna para comparecer ao IML. Porque o que acontece? Pra fazer o corpo de delito. Geralmente o corpo de delito é feito no mesmo dia, se faz o RO. Mas quando se faz essa questão da medida protetiva, se descumpriu a primeira, ela tem que ir na delegacia avisar que ele descumpriu. Porque aí vai ter lá uma atualização na ficha dela, vamos dizer assim. Se ela telefonar para um 180, eles vão dar também todas as minhas orientações. ela pode informar que ele descumpriu a medida protetiva ali mesmo, ou ela tem que comparecer direto no fórum? Então, ela pode informar
E aí eles vão orientar também o que fazer. Na realidade, o 180, que é o Disque Mulher, é para todo tipo de orientação relacionada à questão da violência. Que geralmente é o que eu te falei. Eles vão encaminhar para o órgão de assistência à mulher mais próximo. No nosso caso aqui, a gente tem o CIAM, o CIAMBEL, e tem o CIAM também Baixada. Só que o CIAM Baixada é em Nova Iguaçu. Se eu não me engano, acho que tem um em Caxias também. Mas assim, no nosso município a gente tem o CIAMBEL. E tem as delegacias. Só que toda vez que ligar 180 do Brasil, tá no Maranhão, eles vão encaminhar para o local mais próximo ali, que possa acolher, que possa orientar essa questão da violência. Sim. A unidade do CIAMBEL, ele fica ali na Avenida Joaquim da Costa Lima? Sim. 2490? Isso. O bairro Santa Amélia? Isso. E ele funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas? Sim. E tem um contato também que pode ser feito pelo WhatsApp, né? Tem um 21 aqui, 981575776. Aí eu já não sei porque realmente eu não tô... E também tem o e-mail ciam.pmbr@gmail.com, ou ainda o Instagram, @ciambel. Quer dizer, tem muitas formas de você encontrar. E você pode fazer isso tudo de forma anônima. Sim. Entendeu? E como ele falou, se quiser, a pessoa realmente não quiser ser identificada e puder sair, né? Porque às vezes ela está cerceada do direito de ir e vir, ela pode ir lá pessoalmente e vai ter todas as informações necessárias, entendeu? Para registrar um boletim de ocorrência, para fazer um RO, para ver quais os trâmites que ela vai fazer para poder sair de casa, para poder sair e não ficar sem um local para morar, de repente a escola das crianças. Então, mas o telefone 180, ela pode pedir socorro? Se ela estiver em cárcere privado dentro de casa... Ele vai encaminhar para o mais Sim, próximo. mas eu tô preso dentro de casa e eu não sei como é que eu faço. Ou eu ligo para a polícia, ou eu ligo no 180. Qual a orientação que você quer? Eu quero sair de casa que eu tô presa. Pô, liga também para E eles vão acionar parente, a polícia? né? Vão Um acionar amigo. a polícia? Geralmente sim. Pode ligar para um amigo também. É porque a casa em que a pessoa não tem como sair de casa, mas ela tem um celular. Nesse caso, é que eu falo assim, cárcere privado, creio, ainda mais assim, questão municipal, melhor 190. Porque é polícia. E a polícia tem o poder de entrar, né? Sim. Ainda mais a questão mesmo de estar... Não, mas quando eu falo 180, é para que ela acione a polícia. Sim. Ligou 180, o que está acontecendo? Eu tô preso na minha casa, né? Meu marido me trancou aqui dentro e eu tô amarrado aqui, eu então, quero sair. Vão direcionar. Eles vão acionar direcionar. A polícia também. Entendeu? É mais uma forma de você se livrar dessa situação. Graça Maria, por muito tempo sou violentada sexualmente. Meu esposo faz algo comigo que eu não permito na relação. E aí, doutor? Bom, ela já definiu. Ela está sendo violentada. Cabe denúncia. Denúncia. Sexo não consentido é violência. E violência não tem outro caminho. E diz assim, mas ele faz mesmo assim. Então, contra a vontade dela. Isso é o estupro não consentido. Todo estupro é não consentido, né? Então, sexo contra a vontade é estupro. Sim. Então, e ela tem que denunciar. Tem que denunciar, não tem outra saída. Agora tem aqui, ó. Sou Creiton. Sou casada há 18 anos. Minha mulher me ofende, até me bate. E geralmente camarada tem vergonha, né? Tem. Teria vergonha? Tem. Eu não sei não. Se eu teria vergonha, eu não sei, eu nunca vivi. Pelo menos ela me ama. Não sei. Bom, e aí, caso que a pessoa apanha e apaixona mais, né? É crime também? Código Civil. Na verdade, Código Penal. O homem, ele tem como se defender. Mas quem atende ele é uma mulher ou um homem lá na delegacia? Não, aí vai ser um homem. Vai ser um homem. Mas tu acha que um homem vai falar o quê? Um policial pra ele? Um policial vai falar o quê? Eu falei, não sei, depende do tamanho da mulher dele. Não sei. Mas você já imaginou uma mulher? De repente é ex-mulher do Belo, pô. Eu não sei, depende do tamanho da mulher. Luciano? De repente de repente a Graciane, já viu? Já pensou? Mas essa é uma coisa séria, viu? É uma coisa muito séria. A gente tá rindo aqui pra... De fato, o homem pode buscar amparo, não na Maria da Penha, mas ele pode buscar amparo no Código Penal. Injúria, agressão, lesão corporal, e ele vai ser amparado pelas mesmas medidas protetivas, tá? Ele também pode usufruir de medidas protetivas também. O juizado também pode decretar medida protetiva do homem, né, que está sofrendo agressão pela mulher. Será que a mulher volta lá para matar ele? Não sei.
homicídio. Olha que acontece, né? Mas é muito difícil, né? Homicídio. Aí seria homicídio. Porque o homem está sofrendo. A gente está brincando com isso, como é o nome dele? Cleiton. Pode parecer um tanto irreverente da minha parte. A gente está falando sobre isso num tom de brincadeira, mas a gente entende que é muito sério. A gente sabe que essa questão está dentro do direito penal, ela cabe denúncia. Se você se sente da mesma forma que uma mulher, né, violentado nos seus direitos, agredido nos seus direitos, cabe denúncia sim. Você vai à delegacia, né, e agora não a DEAN, você vai à delegacia e vai reportar, vai denunciar por agressão. Sim. E o registro será por lesão corporal, o registro será por agressão, será por injúria, se for o caso, né, de ela tratar você com desrespeito, mas será o Código Penal. Rita, sou esposa de um líder espiritual. Ele me machuca muito em palavras e depois ele diz que é para o meu bem. Não sei que líder espiritual é esse, e nem de que liderança se trata. Ele não deveria estar liderando ninguém, porque com um exemplo desse, né, como é que se você não trata bem a sua esposa, né, como é que você vai tratar bem, né? Como é que você vai tratar bem uma outra pessoa? E a igreja começa em casa, né? Sim. A igreja começa em casa e a violência também, né? E precisa acabar. Tem um áudio aqui de um pastor aqui, vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos. Boa noite a todos, boa noite pastor Carlos Mesquita, doutor Lizardo, boa noite Luciana. Eu sou o Leandro Pinheiro, apresentador do programa Tarde Mais, dos sábados, e eu quero deixar a minha opinião em relação ao tema de hoje, né, violência doméstica. Infelizmente, a cada dia tem crescido o número de mulheres que têm sido violentadas, e não violentadas só com agressões, mas violentadas também com palavras. Quantas mulheres têm sido aí ameaçadas pelos seus companheiros, mulheres que sofrem agressões no seu dia a dia, e a maioria delas nós vemos que elas não reagem por medo, não reagem porque tem medo de expor a situação para um familiar, para uma amiga, porque o próprio marido, o companheiro, faz ameaça. Mas é bom lembrar que muitas dessas mulheres que sofrem caladas, achando que o companheiro vai mudar, ou tentando resolver até dentro da igreja, levando para fazer, vou fazer uma campanha porque é algo espiritual, na maioria das vezes não é espiritual. E as mulheres, elas precisam reagir. Eu sei que quem está do outro lado é muito fácil falar, porque muitas delas têm filhos, muitas delas não trabalham, muitas dessas mulheres ficam na dependência desses companheiros, desses maridos, e elas sofrem calada. Mas eu quero aqui expressar a minha opinião, dizer que a mulher não deve aceitar esse tipo de agressão. Quando ela for agredida já com palavras, já é o primeiro sinal de que uma agressão física vai acontecer. Então eu aconselho, procure sim, peça ajuda, não sofra calada, porque muitas mulheres morreram porque não pediram ajuda. Hoje nós temos aí a delegacia da mulher, nós temos a polícia. Então você que é mulher que está sendo agredida com palavras, agredida fisicamente, peça ajuda à sua família, peça ajuda a uma autoridade policial, porque antes que ele faça o pior com você, você precisa reagir. Então essa é aqui, eu deixo aqui a minha opinião nessa noite. Infelizmente, muitas mulheres sofrem caladas, e a cada dia tem aumentado o número de mulheres que têm perdido a vida porque elas acham que ele vai mudar, e na maioria das vezes não muda, é questão de caráter. A violência já está dentro dele, então a mulher precisa sim reagir. Boa noite à mesa, boa noite a todos. Leandro, obrigado pela sua opinião, a gente agradece muito pela sua participação e tudo. É lamentável que a gente tenha que concordar com tudo aquilo que você está dizendo, né? A mulher realmente, ela
ela tem esse momento de acovardamento, né? Ela pensa que a solução não vai vir e que o que é mais comum pensar é que ele vai melhorar, ele vai melhorar, ele vai melhorar. Ele não vai melhorar. Não sem que haja uma força contrária que se opõe àquela atitude dele. Então, se você não consegue se opor por se achar a mais fraca na relação, então você tem que buscar ajuda. Vamos de novo, gente. DEAN, Secretaria Especial de Apoio à Mulher, Secretaria de Assistência à Mulher, 180, 190. No momento do seu desespero, faça isso. No momento que você estiver muito desesperado, estiver muito angustiado, estiver sem esperança, faça isso. Liga 190, começa a sair desse buraco. Começa a sair dessa situação, porque de outra forma não vai acontecer. Tem coisas que você tem que fazer. As pessoas acreditam que a responsabilidade em contrair um relacionamento é da própria pessoa. E a responsabilidade de sair desse relacionamento também é dessa pessoa. Mas você não precisa fazer isso sozinho. O poder público está presente para te ajudar. E se você tem um familiar, pelo menos um em quem você possa confiar, abre isso, deixa sair. É tão difícil a gente falar isso para vocês que estão vivendo isso, porque as consequências serão suas, mas elas serão ainda piores. Elas serão ainda piores se você não fizer nada. A gente sabe que nem para todo mundo vai haver um final feliz, porque as pessoas não estão trabalhando por esse final feliz. Muitas vezes a pessoa nem acredita mais que esse final feliz ele possa acontecer, mas isso só alimenta esse estado de coisas. Isso só permanece pior. Isso vai piorar ainda mais. Então, levante a cabeça, trabalhe, faça alguma coisa. Busque apoio, busque amparo, mas guardar para você sozinha dentro de casa não vai funcionar. Não vai. Isso não vai diminuir, isso não vai parar. Tira ele da zona de conforto. Dá publicidade a essa questão. Se é da igreja, você começa a falar, denuncia, fala com o seu pastor, dá uma de doida lá e começa a falar com o pastor lá na frente, lá o que está acontecendo, começa a dar os indiretos. Aí ele vai me bater. Se ele te bater, você vai chegar na igreja marcada e vai mostrar para todo mundo. E se te bater, você vai para a delegacia. Eu particularmente participei de uma situação de um irmão contra uma irmã, né? Que tinha essa questão abusiva que foi progredindo. Eu participei porque quando me contou a história eu falei, vai na delegacia, denuncia ele. Não denuncia ele como uma irmã, denuncia ele como um homem. Ele é maior do que você. Ela foi, denunciou. Quando foi chamado no fórum diante do juiz e pensaram que não ia acontecer, mas em 2 meses o juiz chamou ele lá na frente. Primeiro teve uma audiência de conciliação e ela não aceitou o pedido de desculpa deles, foram parar na frente do juiz. E o que o juiz falou para ele era, se você fizer isso novamente com ela, eu mando te prender. Está ouvindo, fulano? Eu mando te prender. Pronto, restabeleceu a harmonia dentro da casa. E os dois agora irmãos se respeitam como tal. Mas toda vez que ele levantava a voz, ela falava, eu vou lá e vou denunciar você. Já fiz uma vez, eu faço de novo. Depois eu vou lá levar comida para você na delegacia, lá na cadeia, mas eu vou te denunciar. E acabou a questão. Bom, esse é um caso que eu presenciei, eu vivenciei. Eu não sei qual é a sua história e nem qual é a sua disposição para se levantar desse estado. Mas eu posso dizer para você que se você não fizer nada, ele não vai se resolver sozinho. Talvez a providência que você está esperando de Deus esteja chegando à sua casa agora em dizer para você que existe instituições preparadas para te ajudar.